E vamos falar sobre a questão da educação. O Ministério da Educação está analisando a possibilidade de eliminar os cursos EAD 100%. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. O Ministério da Educação estuda fim dos cursos de licenciatura 100% EAD. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo federal cogita proibir que cursos de licenciatura tenham 100% da carga horária na modalidade de ensino à distância e planeja outras mudanças nos de formação de profissionais online. Professores online. Para o ministro, o momento é de avaliação dos cursos de licenciatura não presenciais, que em novembro teriam as autorizações para novos cursos 100% EAD suspensas por 90 dias. A ideia do Ministério é não permitir mais cursos sempre EAD, então vamos definir se vão ser 50% ou 30% da carga horária. A preocupação com a formação dos professores brasileiros foi manifestada pelo ministro em entrevista coletiva à imprensa logo após a apresentação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, na manhã de ontem, terça-feira, dos resultados obtidos pelo Brasil no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA 2022. A culpa é do EAD. A culpa é do EAD. Ponto. Então, vamos eliminar essa questão da distância, não tem que eliminar nada, tem que deixar a coisa fluir. Oferte mais cursos, dê mais condições e deixe fluir. As pessoas se adaptam ao EAD e conseguem desenvolver. Eu sou favorável ao EAD. Lógico, nem todas as situações é possível trabalhar no EAD, mas eu sou favorável ao EAD. A tecnologia avançou tanto que o pessoal opera à distância. E estudar à distância também é possível. Agora, a situação, quando me vem essa análise do ministro, já arrumar um culpado e os professores, a qualidade de ensino, nós viemos de uma pandemia, meu Deus do céu. Aulas foram suspensas, os jovens sofreram com a questão da falta de ensino. Já numa situação em que uma estrutura educacional deficitária, ainda existe uma paralisação devido à pandemia e logo após em 2022, tem uma análise. E qual é o reflexo dessa análise? Nós falamos disso aqui ontem. Qual é o reflexo dessa análise? Você teve interrupção, falta de aula, você tem crianças que estão na segunda ou terceira série que não foram alfabetizadas, que vão começar a ser alfabetizadas agora. O país sequer iniciou um processo de acelerar o ensino, de duplicar isso, de melhorar isso, de intensificar isso para essas crianças. Nós estamos com uma geração que vai sofrer os efeitos da pandemia se o Estado não fizer nada. Se o ministro, ao invés de procurar culpados, procure soluções. Denise. Essa questão do resultado, e isso só apareceu por conta do resultado do PISA, não é que o PT está preocupado com a educação, com o resultado do PISA, não está. Esse resultado já é péssimo de muito tempo, coisa de 10 anos, enfim. Não é agora, né? Mas tem que achar um culpado e o governo decidiu que vai culpar os cursos EAD, que eu pessoalmente sou contra. O Chile lidera o ranking, né, aqui na América, da nota maior no PISA. O que o Chile faz? Né? Qual é a lição de casa que eles fizeram e que o Brasil não fez? Os professores, para dar aula, eles não ficam atentos somente à parte teórica da coisa. Então, por exemplo, eu vou estudar história, não é? Vou lá, entro na faculdade de história, tenho lá 4 anos e 8 meses só de teoria e 2 meses ou, quiçá, 6 meses de prática. Esse é um dos problemas, a meu sentir, porque o professor estuda ali muita teoria, mas chega na hora, não tem a didática correta para passar para esses alunos, o ensinar, né? Eu sou antiga, então sou da época em que a professora ia, pegava na minha mão, na mão dos alunos, até você conseguir fazer a letra ali correta. A gente não vê isso mais, né? A educação mudou totalmente, o método Paulo Freire dispensa aqui apresentações, deu errado sim, deu muito errado. Então, um dos pontos que eu vejo, e não sou eu quem estou falando, né? São os especialistas em educação, é esse. Os professores não são treinados na parte prática. Por exemplo, quando você estuda uma medicina ou uma enfermagem,
Você tem a parte teórica e você também tem muito da parte prática. Você vai testar nos pacientes, vai atender, isso é necessário. As outras áreas também precisaria dessa parte prática, principalmente da didática, na questão do ensinar, né? Então, essa retaliação que estão tentando fazer aí de cancelar os cursos EAD, a meu sentir, vai prejudicar ainda mais quem não tem condições, às vezes, de frequentar uma universidade, porque é um gasto a mais. Você ir até a universidade, ter que gastar com transporte, com lanche e tudo mais. Eu tenho um exemplo comigo. Eu gostaria muito de fazer uma especialização em São Paulo, na PUC São Paulo, e ensaiei durante alguns anos, vou, não vou. O que aconteceu, né, na questão da pandemia? Esse curso foi aberto, essa especialização, de forma online. Eu fiz durante a pandemia e a mim me atendeu muito. Então, eu acredito que a questão dos cursos de EAD não é o problema maior. Dá para discorrer aí nessa questão da educação muitos fatores. A questão ideológica, nem vou entrar aqui, né? A gente assiste na internet vídeos de professores ensinando os alunos a dançarem funk, enfim, tudo que não presta, né? Os alunos não sabem cantar o hino nacional. A questão é muito mais profunda, mas para se ater à matéria e colocar a culpa só nos cursos EAD, não me parece a questão mais... é um nome forte? Harvard é um nome... Sim, sim. Inclusive, Harvard tem online, né? Tem, você consegue fazer especializações em qualquer universidade do mundo. Vai lá para prestar a prova, talvez assistir uma aula ou outra. Então, demonizar, né, o curso de maneira virtual é só achar um bode expiatório para colocar a culpa na ingerência, né, da educação, que já vem de muito tempo. Júlio? Olha, parafraseando aí a culpa é das estrelas, as estrelas estão culpando agora o EAD. Essa que é a grande verdade, né? Arrumaram um bode expiatório, se deram conta aí que tentaram, né? Na verdade é uma tentativa para lá de frustrada, de tentar culpar a tecnologia por conta do mau desempenho. A grande verdade é que existe muita ideologia e pouco pragmatismo, né? Eu acho que se ao invés de ficar em sala de aula se discutindo ideologia, tentando tentando transmitir o seu modo de pensar o mundo para os alunos, ao invés de ensinar matemática e português, esse é o resultado, que o Brasil fica para trás. Infelizmente é isso, e isso precisa ser falado, né? Quantos e quantos vídeos não surgem na internet aí do antes e depois da federal, o quanto que as universidades federais se tornaram verdadeiros antros de esquerdismo. Então eu acho que se tornou um grande problema justamente porque a ideologia penetrou e o pragmatismo e a técnica saiu. E isso não é um reflexo que você vê em todos os cursos, de tudo. Ensino médio, seja do ensino superior, tudo, a ideologia está intrometida. E aqui está justamente o resultado do mal que isso faz. Um ponto do EAD é que as pessoas que vão... Nem todo mundo se adapta com o EAD, porque o EAD determina que tem que ter horário, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter entendimento e envolvimento, e o aluno tem que realmente estar decidido a estudar. Ele não vai para cumprir tabela, nem cumprir horário, nem muito menos porque é bacana e é estiloso. Não, muito pelo contrário. Você tem a liberdade de adequar o seu melhor horário, mas o resultado é de sua responsabilidade. Totalmente. Então, é necessário que tenha toda uma organização para que se tenha esse EAD. O que, na verdade, a gente olha como o culpado agora e volta a falar, vemos uma pandemia, gente. Como é que a gente fica? A pandemia ela vai criar um atraso de aprendizado, uma curva de atraso de aprendizado muito grande nos alunos, porque além dessa questão de você ter parado aulas e tudo isso, você tirou a questão da convivência entre os alunos, né? E isso é um negócio extremamente danoso, e que vai ser difícil de curar, né? Vai ter realmente um déficit, mas... eu acho que se o Brasil fizer o mesmo investimento e o mesmo caminho que a Coreia do Sul fez anos atrás, que foi investir em educação de verdade, pragmática, é matemática, é português, é ensinar o que deve ser ensinado e não ideologia, as coisas vão caminhar e os números vão melhorar. Fazer um comentário aqui nessa questão da nota do PIS, as pessoas, né, para esclarecer para as pessoas que às vezes quem vê
assiste a matéria, enfim, os alunos, né, as crianças não sabem fazer conta demais, porcentagem. Não se trata disso. O PISA levanta um outro tipo de aplicação. Como as crianças, os adolescentes, eles conseguem aplicar, por exemplo, a matemática no dia a dia, fazer raciocínio simples. Então, se trata mais da questão desses jovens estarem conseguindo pensar, olhar o mundo e aplicar essas coisas, do que efetivamente saber a fórmula da equação de segundo grau. Então, por exemplo, os jovens não sabem medir distância. Quanto é 1 quilômetro daqui da minha casa? Não sabem interpretar texto. Não é que não sabem as regras de matemática e as regras de português. Não sabem também, mas o PISA mexe. Simples, né? Associações simples. A minha casa é o número 1430. Ele não sabe que, na verdade, ele está a 1430 metros do início da rua. Esse é o tipo de coisa que o PISA mede. Não sabe interpretar um texto. Então, lê um texto na TV ou na internet, alguma coisa, não consegue extrair dali o... Outro detalhe do PISA foi a utilização dos smartphones, que foi muito, muito claro o estudo sobre qual é a função do smartphone e como ele afeta tanto a aprendizagem como também a atenção dos alunos em sala. Nós falamos sobre isso ontem, sobre essa questão do PISA, e é interessante que o PISA é para os jovens, né? Sim, Nós estamos falando dos jovens em ensino médio e de repente estão querendo se atacar os cursos de EAD. Então, uma caça às bruxas desnecessária.